Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Universidade Estadual de Maringá. Esta live, ao vivo, a partir de agora, é a live de número 17, dentro do projeto Academia contra a Pandemia. Estamos ao vivo nos canais oficiais da Universidade Estadual de Maringá. Na rádio UEM FM 106,9, você nos sintoniza aí no seu radinho, no facebook.com/oficial UEM e no canal da UEM TV, também no YouTube. E a nossa live de hoje recebe dois convidados especiais. A professora Linier Beatriz Ruiz Ailon e o mestrando em Ciência da Computação, Juliano César Chagas Tavares. E sabe qual é o nosso tema? Felicidade na quarentena. Esta live faz parte das comemorações do cinquentenário da Universidade Estadual de Maringá. Por isso, tem o apoio oficial da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal. Vamos conhecer um pouquinho, a partir de agora, os nossos convidados de hoje. Linier Beatriz Ruiz Ailon é engenheira de computação, doutora em Ciência da Computação e mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial. É coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência da Computação aqui da Universidade Estadual de Maringá, em nível de mestrado e doutorado. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, membro da Comitê de Assessoramento em Microeletrônica do CNPq, gestora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Sistemas Nano e Microeletrônicos. E também a professora Linier é membro do Comitê de Assessor da área de Fundação Araucária, de apoio à pesquisa do Paraná e membro do Conselho Administrativo da EVOA, que é a aceleradora de startups e também do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Além disso, como a própria professora costuma dizer nas suas palestras de apresentação, ela é casada, ela é mãe de um menino de 12 anos e ela é dona de uma Kombi 1973. Professora Linier, seja bem-vinda, boa tarde. Essa história da Kombi 1973 é verdade ou é para derrubar o apresentador? Seu microfone, Linier. Seu microfone, isso. É verdade, eu queria dar boa tarde a todos, dizer que ontem foi aniversário da Kombi, o dia da Kombi, e é verdade, eu tenho uma Kombi 1973 que tem muito a ver com a minha decisão de ser cientista. Então, é verdade. Muito obrigado pela presença, que satisfação. Juliano César Chagas Tavares graduou-se no ano de 2018 em Ciência da Computação aqui pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente, ele é aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ciência da Computação. E sob a orientação da professora Linier, ele desenvolve um projeto de pesquisa ligado ao gerenciamento de internet das coisas. Durante a graduação, ele trabalhou em diferentes projetos de iniciação científica, entre eles um estudo sobre a classificação do humor de determinada música de forma automática, utilizando aí técnicas de identificação de padrões através da análise do espectrograma retirado do sinal de áudio. Está conosco Juliano César Chagas Tavares. Seja bem-vindo, boa tarde e obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, muito obrigado, na verdade, pelo convite. É uma honra estar aqui com todo mundo, né? Todas as pessoas que eu admiro desde a graduação. É uma honra ter sido convidado a participar dessa live. Muito obrigado. Obrigado, Juliano. E para fazer a mediação das nossas lives, a 17ª, está aqui o magnífico reitor da Universidade Estadual de Maringá, que conversa conosco também para sua saudação inicial, professor Júlio César Damasceno. Boa tarde, professor Júlio, seja bem-vindo. Professor Júlio, está fechado aí o microfone, professor, por favor. De fato, desculpe. Tranquilo. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Chicão e toda a equipe, né? Elias, Gisele, que nos proporciona, né, essa oportunidade das lives, da 17ª, e hoje, tendo o grande prazer de compartilhar esse espaço, né, receber esses convidados, professora Linier, né, que já conhecemos pelo seu trabalho, né, uma pessoa que se dedica muito integralmente à universidade, mesmo tendo, né, uma vida como todos nós temos, mas é uma pessoa que se dedica muito, né, a muitos projetos da universidade, internamente, sobretudo fazendo a relação da universidade com a sociedade, né, com múltiplas representações
no âmbito estadual, no âmbito federal, e eu posso dizer, né, a gente caminha por esse país, ela é muito, muito reconhecida como uma profissional muito competente. E Juliano, né, fruto dessa escola, né, Juliano? É um prazer, né, saber que você está seguindo o seu caminho, um tema tão importante como esse, né, inovador, que nos dá muita curiosidade, né? Quem sabe você explica essa história da Kombi para nós. Pois é. Muito bom. A partir de agora, então, nós estamos nos canais oficiais e eles já estão abertos e à sua disposição. Você pode enviar seus questionamentos, suas perguntas, seus comentários. Você pode usar as redes sociais. Nós estamos também no YouTube com o nosso chat. Não se esqueça de clicar, dar um joinha. Depois do joinha, você compartilha, faz o seu comentário. Ou você pode usar, se você preferir, você pode usar o nosso WhatsApp. O canal oficial da Universidade WhatsApp é o 3011 4206. 3011 4206, a partir de agora, à sua disposição. Em meio à pandemia, é possível falar sobre felicidade? Ou melhor, sentir-se feliz sem correr o risco de parecer insensível diante da dor de tantas pessoas? Entretanto, é certo que sempre haverá guerras, desigualdades, fome, acidentes, embates políticos e por aí afora. Assim, esperar o mundo ficar perfeito para começar a enxergar a vida com a beleza que ela tem pode ser uma missão quase impossível. Disse que a felicidade está ao alcance das nossas mãos e que a receita da alegria de viver é única para cada um de nós. Ou seja, cada pessoa teria seus próprios gatilhos de felicidade. Será que é isso mesmo? A verdade é que este é um momento de muitos porquês e indagações têm fomentado questões muito relevantes. Felicidade é uma delas. Então, vamos receber nossos convidados para falar sobre o tema. Antes, é importante registrar, antes da primeira pergunta, lembrar que a professora Linier Beatriz Ruiz Ailon, ela coordena um projeto de felicidade que é desenvolvido desde 2016 e que deu origem a uma disciplina, a disciplina de felicidade, que é ministrada desde 2019 aqui na Universidade Estadual de Maringá, nos cursos de área de tecnologia. E o Juliano César Chagas Tavares cursou essa disciplina e vai nos contar daqui a pouco como a matéria vem refletindo no seu cotidiano. Eu quero começar a nossa live, então, Felicidade em Tempo de Pandemia, com a professora Linier. Professora Linier, por gentileza, felicidade já que estamos numa academia de ensino, felicidade é algo que pode ser aprendido, professora Linier? Por favor. Felicidade é algo que pode ser aprendido. Felicidade é algo que deve ser aprendido. A felicidade é uma vantagem competitiva. O cérebro, ele tem plasticidade. Nós podemos reprogramar, nós podemos aprender, nós podemos mudar a nossa maneira de pensar. E você não precisa estar sempre no mesmo formato, na mesma forma, ou ser resultado de tudo que você viveu. Você pode escrever uma nova história, com uma nova maneira de pensar. E a maneira como você pensa é mais importante do que você tem no currículo, na geladeira, do que você tem no bolso. Como você pensa, na verdade, é onde te leva para tudo isso. Então, é importante aprender felicidade, e a felicidade está nas melhores universidades do mundo. Ela é uma disciplina na Universidade de Berkeley, de Yale, em Harvard. Ela tem 1.200 a 1.400 alunos cada vez que ela é ofertada. E ela está nas melhores universidades do mundo e está na UEM. E ela está aqui, começou em 2014 como um projeto, né, um grupo de estudo sobre felicidade, depois passou a ser um projeto com alunos. Depois, em 2018, ela saiu da UEM, foi alcançar as escolas de educação básica, empresas. Nós fizemos muita palestra, muita escola de empoderamento na vizinhança, né, em várias cidades aqui da região. E em 2019, com o apoio da professora Débora, da PEC, com a professora Maria Luísa Furlan, da Elizabeth, do H1, a doutora Elizabeth, com os 20 professores que fazem parte do Manatim, que é o grupo de pesquisa, e do Centro de Tecnologia, a gente abriu a disciplina de felicidade. E estamos felizes com ela. Muito bom, professora Linier. Estamos felizes com ela. Professor Júlia,
Nessa nossa conversa inicial, a professora Lenier disse que se busca a felicidade através de se reescrever a história. E nesse momento de pandemia, a universidade está reescrevendo a sua história, não é, professor? É um momento diferente de transição e de aprendizado para todos nós, uma nova história sendo reescrita aqui na universidade, Júlio. Sim, Marcelo, não tenha dúvida, estamos passando, né, por um período muito particular que todos nós ainda não conhecíamos. As nossas gerações, muitas gerações para trás, muitas para frente, talvez será a primeira e a única, né, que iremos experimentar numa situação como essa, e que nos colocou numa situação, em poucos meses, né, em 3 ou 4 meses, nós nos encontramos numa forma de viver totalmente diferente daquilo que a gente imaginava, mas por maior exercício de criatividade, de pensamento, de previsão que a gente fizesse, jamais preveríamos o que está acontecendo hoje. Mas o que me chamou a atenção, primeiro no tema, né, a professora Linier, ela já vem debatendo e trazendo esse tema há muito tempo aqui dentro da universidade, não só como disciplina, mas também nas conversas, né? Ela é uma pessoa que sempre procura, né, por meio da conversa, toda oportunidade que tiver, ela coloca esse tema devido à importância do tema. E hoje eu acho que a gente já começa a descortinar a importância disso. E me marcou muito a fala, como ela tratou o tema felicidade, né? Como quase sendo não algo de escolha, mas uma obrigação nossa, né? Eu acho que o sentido da nossa existência está ligado a ser feliz. Mas ela nos trouxe também um alento, né? Um alento de que o nosso cérebro ele tem plasticidade, ou seja, nós não fomos formatados a uma única maneira. E nós podemos determinar a maneira como nós vamos gerenciar essa forma de pensar. E, né, pelo que eu entendi, a conquista da felicidade passa, sim, por nos reprogramarmos a cada dia, mesmo numa situação como nós estamos vivendo. Quer dizer, nós não temos que encarar o momento que nós estamos vivendo como encarávamos a maneira como vivíamos há 4 ou 5 meses atrás. É uma nova forma. Vamos buscar novas perspectivas. Né? Será que só coisas ruins a gente tem que focar? Existem outras saídas, né? Mas, aproveitando ainda a fala da professora Linier, né, eu queria destacar uma outra coisa. Eu vi que esse tema é um tema, até tem chamado de feliciência, né? É a ciência da felicidade. E vi que, por exemplo, na Universidade de Harvard, esse tema já é estudado há mais de 80 anos, né? Então, é algo que não é um tema recente, mas que para nós soa um tema novo, né? Por ser tratado dessa maneira na academia, transformado em uma disciplina. E isso, certamente, nos faz repensar a maneira de nos relacionarmos dentro das instituições, dentro dos organismos, dentro das empresas, dentro da nossa casa. Portanto, né, professora Linier, professor Juliano, e aqueles que nos acompanham, né, que estão aqui participando com a gente, eu acho que é um tema que merece, assim, uma atenção muito especial de todos nós. Está nas nossas mãos o nosso destino da busca pela felicidade. Muito bom. Vamos ouvir o outro lado, então, o acadêmico Juliano. Juliano, eu gostaria de saber o seguinte de você. Você, como eu disse aqui no início, lendo o seu currículo, teve a oportunidade de cursar a disciplina Felicidade com a professora Linier. A pergunta: que diferença ela tem feito, a disciplina Felicidade, no seu dia a dia, principalmente agora, no período de isolamento que nós estamos vivendo? Por favor, Juliano. Sim, antes até de falar como ela influencia, vou só contextualizar um pouquinho de como é mesmo o meu dia a dia, né? Eu não moro com a minha família, nós éramos de uma cidade do estado de São Paulo, e agora eles se mudaram para o estado de Goiás, então foi uma distância assim, né? Não dá para a gente se ver todo mês, coisa de 2 vezes por ano só, e por conta dessa distância não foi uma opção ir para a pandemia, ir para casa na pandemia, né? Por conta da pesquisa, compromisso que eu tenho aqui na cidade, então eu tive que continuar em Maringá mesmo. Sempre foram completamente diferentes. Na pandemia, antes da pandemia, na verdade, minha vida era dentro da UEM, né? A professora é prova viva de que eu não precisava nem perguntar, era só bater no laboratório que eu estava lá dentro. E essa é uma rotina que eu tenho comigo desde o 2º ano da graduação. Só que, né, dentro da UEM a gente nunca está sozinho, sempre tem alguém que trabalha no laboratório com você, um trabalho em grupo para fazer, enfim, tem gente o tempo todo.
E quando a pandemia começou, eu tive que ficar dentro do quarto, sem contato com o mundo, e aí é onde você começa a deprimir. Foi aí que eu resolvi começar a aplicar as coisas que a gente tinha aprendido na disciplina. Primeiro, procurei por itens mais decorativos, que tinham valor afetivo para mim, e coloquei mais à vista, como, por exemplo, uma pelúcia que eu ganhei de uma melhor amiga muito tempo atrás, quando ela me veio visitar uma vez em Maringá, que tem valor afetivo para mim. Mostra a direita aí. Mostra a direita perdão. Aê, isso, bacana. São itens que vão me levando, vão tendo âncoras para mim mais emocionais, alguns livros ou algumas miniaturas aleatórias que eu tenho da minha vida, que eu tinha guardado, ou trocar o plano de fundo da tela do computador. Com isso eu fui trazendo mais personalidade para o meu quarto, eu conseguia perceber que aquele ambiente era onde eu me sentia bem de estar. E isso me incentivou a fazer umas coisas que eu realmente nunca liguei muito, como arrumar a cama. Eu tô me queimando aqui, mas é verdade, eu não entendia muito essa convenção social, se só eu ia entrar no meu quarto, né, para que eu ia fazer isso. Mas hoje eu já percebo, como a professora mesmo sempre destaca, que o arrumar a cama é realizar a primeira tarefa do meu dia. E então eu acordo, já arrumo e depois eu vou tomar banho, escovar os dentes, enfim. E esse visual novo, essa personalidade do ambiente que eu tô, essa vida que eu coloquei no cômodo me dá mais energia para começar, e num dia que agora, por incrível que pareça, tá ainda mais cheio de coisa para fazer. E, por um outro lado, né, sobre as relações mais pessoais em casa, tinha dias que a gente realmente nem se via, né? Até como eu falei, passava muito tempo lá dentro do laboratório, com as pessoas de lá e tal. Mas desde que a pandemia começou, a nossa companhia é dentro de casa. Então, por mais que as nossas rotinas ainda estejam de pernas para o ar, a gente começa a priorizar mais as pequenas conexões sociais. Então, a gente faz questão de tomar café, almoçar e jantar juntos, de tarde, às vezes, a gente sai do quarto, o outro aproveita para sair, conversar mais uns 5 minutinhos também. Então, essas relações que eram muito intermitentes, elas se tornaram mais fortes e fundamentais para passar por esse momento. A gente até comprou uma samambaia, deu um nome para ela, a gente conversa de vez em quando. Está sendo a planta que mais está durando em casa, a gente não é muito... Como que é o nome da samambaia? Como que é o nome da samambaia? Sem querer ofender ninguém, não é o nome de samambaia, mas chama Camila. Camila, tá bom, um belo nome. Que aí agora tem 2 meninos e 2 meninas na casa. E, então, é importante dizer que é normal sentir a necessidade de uma ajuda profissional, também psicológica nesse momento, e tem muitos profissionais que fazem atendimento via plataforma online. Em Maringá, eu sei que tem uma rede de psicólogos que estão se unindo para prestar auxílio psicológico com valores mais acessíveis no momento, mas para mim a disciplina foi fundamental para me orientar na forma com a qual eu observo o universo ao meu redor. Eu fortaleço aquilo que realmente me torna mais feliz e filtro o que eu acho que é desnecessário. Até aquelas típicas discussões sobre deixar louça na pia ou louça roupa para lavar e tal, estão sendo relevadas para tentar manter um ambiente mais leve mesmo. Muito bom, Juliano, bacana, bem legal. Obrigado pela sua exposição aí, pelo seu testemunho aqui a respeito da disciplina. Professor Júlio, nós percebemos nesse testemunho do Juliano que houve, assim, uma espécie de reprocessamento na vida dele, aproximação com coisas e com pessoas e até um olhar de mais sensibilidade para as coisas, né, professor Júlio? Sim, pois é, né? E que me faz, assim, a característica maior da fala dele para mim foi que nós podemos mudar muito com questões que estão ao nosso redor, né? Coisas, objetos que estão ao nosso lado e não observamos, práticas do cotidiano que a gente deixa de fazer, mas faz sem perceber. Quer dizer, a gente acaba prestando mais atenção, organizando um pouquinho mais essas ações, mas também despressurizando, né? Aquela história de, tem que fazer. Então, é um tempero, né, entre... Sim, eu trago em evidência aquilo que mais me toca, né, que me traz boas lembranças. E eu imagino também, Juliano, que também a gente precisa fazer uma higienização daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente ouve, né? Não esquecendo, eu não sei como é que você tem tratado isso, né, a Linie também queria que vocês comentassem, como é que a gente deveria policiar um pouco esse bombardeio de informações que nós recebemos né, pelo computador, sobretudo, celular e tudo mais, para que a gente filtre um pouco, porque isso também deve fazer um bem, caso a gente saiba fazer as escolhas corretas, mas deve nos fazer um mal imenso, né? Se a gente absorver tudo aquilo que está à nossa disposição o tempo todo, né? Mas, assim, vou começar a prestar mais atenção e colocar em prática, né, essas coisas que o Juliano e Linie está nos trazendo, né, do nosso cotidiano. Muito importante, porque um confinamento coletivo mundial tem as suas consequências e nós precisamos olhar com carinho esse momento que estamos passando.
Muito bom. Eu vou perguntar para a professora Linier agora o seguinte. Olha a questão, professora Linier. Como é que a senhora definiria, então, para quem nos acompanha, felicidade? Como eu posso alcançá-la? E tem regrinhas? Tem técnica para alcançar a felicidade? Que pergunta boa! Olha, como nós estamos aqui na UEM, vamos dar uma resposta à altura da UEM. A felicidade é ensino, pesquisa, extensão e inovação. A felicidade é a resposta, né? Nós temos hoje visto um número de estudantes, de professores com um déficit, né? Uma tristeza, crise de ansiedade. Nós invertemos tudo. Houve um momento que nós não sabemos onde nessa nossa sociedade que a gente perdeu o prumo, né? Que a gente deixou, como o professor comentou agora, o professor Júlio, existe uma coisa chamada efeito Tetris, que é a hora que nós programamos o nosso cérebro para enxergar coisas boas ou ruins. Né? Tem um jogo que é o Tetris, que você vai... As peças vão caindo, você vai colocando as peças no lugar. Então, esse jogo Tetris, ele traz para nós essa ideia de como você reprograma para filtrar as informações. Então, a felicidade, ela é uma decisão. E eu vou te convidar, decida para ter um diferencial competitivo, decida ser feliz, porque a felicidade é o sentido que você dá para a sua própria vida. É íntimo, é pessoal, nem Deus pode decidir por você. É você que tem que decidir por isso. Existe uma frase muito interessante que fala bem sobre a felicidade, que diz assim: contrata-se pelo conhecimento, demite-se pelo comportamento. Então, quando nós olhamos para a felicidade como um diferencial competitivo, como uma coisa chamada de soft skills, né, que são aquelas qualidades inerentes ao profissional que não são as hard skills, o conhecimento, os idiomas, a tecnologia, mas a maneira como ele se porta, como ele se comporta, o efeito que ele tem numa equipe, né? Então, a felicidade é essa decisão, é esse diferencial competitivo. Não é ser bobo alegre, né? Não é ser um debochado. Nós vivemos uma situação agora de pandemia muito complicada, muita gente vivendo momentos difíceis. Mas se nós treinarmos a nossa inteligência social, a nossa flexibilidade cognitiva, a gente vai ser inovador, a gente vai ser criativo, a gente vai aprender a pensar, a entender as coisas, e a gente vai aprender uma coisa sensacional, que é viver o conceito de excelência, principalmente na universidade. Nós pegamos um atalho para colocar a excelência como nota 10 sempre, né? Principalmente quando a gente fala de prova, essas coisas todas. Ah, o aluno é nota 10, o aluno é excelente. A excelência é a medida plena, o padrão perfeito. Em aramaico significa saturado, cheio até não caber mais. Tem alunos nossos que eles estudam, que eles se aplicam, que eles vão para cima e tiram 8, e tiram 6. A medida foi plena, o padrão foi perfeito. Aquele aluno, ele deu o melhor de si, ele se empenhou. Então, esse é um conceito de excelência. E quando a gente trata de felicidade, a gente começa a rever os conceitos mesmo na sua essência e não naquela miopia, às vezes, que a gente colocou. Então, a felicidade ela é esse agente de transformação da pessoa e do entorno, né? Então, se tem técnicas, tem técnicas. E a gente sabe que nós somos produtos das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Então, que delícia se a gente for um agente de mudança, um agente de tranquilidade, né, um agente de leveza para quem a gente convive, se a gente fizer isso numa sala de aula. E se forem 2, se forem 10, se forem 30 alunos, se forem 2, se forem 3, se forem 4 professores, quanto que isso não vai mudar, né? Eu desejo que a felicidade tenha um poder de contaminação muito maior que o coronavírus, né? Que a gente possa entender isso e decidir por isso. E desafio que a gente deixe de ter salas cinzas de aula, porque a felicidade, ela pede cor, o cérebro pede cor, o cérebro pede que a gente tenha momentos que despertem para o saber.
E isso tem muito a ver com o ambiente onde a gente está. Então, quando a gente fala de técnicas, Marcelo, a gente fala de algumas oficinas que existem, né? Alguns passos simples, como o Juliano colocou aí. Você acordar cedo, arrumar sua cama, você falou para o seu cérebro assim, uau, eu já sei fazer uma coisa bem feita. Olha, eu organizei. E o cérebro vai aprender a se organizar. Toda vez que eu saio do bom dia para alguém, o bom dia, quando eu falo bom dia, o meu cérebro já está captando aquela mensagem de bom dia. O sorriso também, ele é unilíngue, a pessoa nunca sabe se o seu sorriso é falso ou verdadeiro. Então, se você está muito triste, vai na frente do espelho e dá um sorrisão. Você vai hackear o seu cérebro. Então, existem técnicas, eu estou falando de algumas muito simples, singelas, né? Uma coisa muito pequena, assim, mas são coisas que vão funcionando, né? Que você vai conseguindo construir no seu dia a dia pequenas ações. Ter um objeto de afeto, um porta-retrato, alguma coisa. Às vezes a gente ganha um presente, deixa guardado. Aí um dia a gente abre assim o armário e fala: olha, eu ganhei isso, tal. Não deixa guardado, não. Aproveita que você está na pandemia isolado, começa a pôr tudo para fora, começa a ver todas as coisas boas que existem, né? Então é preciso levar a vida com essa leveza, né? A gente fala muito agora na PEC, na Pró-Reitoria de Extensão, em hackear ambientes, né? Hackear pessoas. Nós fizemos um hackeamento na Passarela Azul, que liga a parte do Centro de Tecnologia. Ali nós colocamos um monte de palavras, né? Alegria, felicidade, e as pessoas passavam por ali, e o cérebro delas estava hackeado para pensarem em virtudes, em coisas boas. Então, tem um conjunto de coisas, né, que nós podemos fazer. No início da pandemia, a UEM ofertou um curso e a gente colocou um módulo ali que, com 1.200 inscritos, ensinou as técnicas, né, de arrumar a cama, de ter luzes coloridas. Sabe o que você faz? Pega aquela sua luzinha de Natal que está lá guardada o ano inteiro, traz ela e faz uma pista de pouso. Naquele seu momento de tristeza, de cansaço, vai para sua pista de pouso, liga a Natal e fica ali. Sim, vão ficar morrendo de inveja, que você já está no Natal. A felicidade vai contaminar seu quarteirão. E eu não estou brincando, acontece isso aqui, hein, no meu quarteirão. No começo era de brincadeira, agora aqui, se passarem aqui, vocês vão ver, o Natal já está acontecendo aqui. Então é importante, né? Voltando à definição, felicidade é decisão. Se você está num momento de tristeza, tem que procurar ajuda mesmo, né? A gente entende. Mas se você está num momento... Olha, a ausência de doença não significa saúde. Então, se você não está em depressão, se você, né, não está com nenhum caso grave, você pode ser feliz e ter uma vantagem competitiva. Né? Se você também está num caso de doença com ajuda profissional, também tente se posicionar dessa forma, treinar o seu cérebro para que você seja feliz. E para o aluno isso é muito importante. Uma coisa que a gente fica devendo para os nossos alunos, eu quero aproveitar o alcance que a gente tem aqui agora e olhar para você, aluno, e dizer o seguinte: você é muito bem-vindo na UEM. Nós queremos você aqui. Acho que se faltou dizer isso para você em algum momento, eu quero reforçar, repetir e dizer. E nós queremos você feliz aqui. Combinado? Combinado. Gostei da parte das cores, né? Gostei da parte das cores. Aí, por exemplo, tem bastante cor de rosa, tem verde, né? Tá bem bacana. Aqui tá meio colorido também. Aqui tem preto, tem vermelho, tem amarelo. Estamos no setembro amarelo. Isso. É vida, né? Cor é vida. Professor, vida. é vida, né? Pois é. Professor Júlio, eu anotei o seguinte aqui que a professora Linier nos disse aqui, de maneira bastante empolgante, que realmente nos faz sorrir e pensar. Felicidade é decisão, com inteligência social, excelência e leveza. Felicidade não é fardo, né, professor Júlio? Pois é, Marcelo, é verdade, né? E é importante a gente ouvir, ressaltar, repetir o que foi dito, né? Porque nós acabamos vivendo em modelos de sociedade, né? E esses modelos, muitas vezes, eles nos passam, talvez, conceitos, a forma de funcionar, vamos dizer assim, quase copiando o modelo de uma máquina, né?
dizer, máquina, como é que a máquina funciona? A máquina tem hora para ligar, tem hora para terminar, a gente vai fazendo os ajustes, a gente olha para a máquina e fica contando quanto ela produz por unidade de tempo, etc, etc. Quer dizer, a gente não olha para a máquina conversando com a máquina e dando nome para a máquina, né? E aí a gente percebe que os modelos aí, uma coisa mais institucional, né? Institucional da universidade, das empresas, etc. A gente percebe que muitas vezes, e isso vale não só, mas também no nosso caso de universidade, para os nossos controladores, aqueles que, né, que têm o dever. Ontem teve um evento importante que foi o 21º Seminário de Educação Fiscal, né, que é muito importante, desperta nas pessoas, né, primeiro faz a pessoa conhecer a importância da questão fiscal dos impostos e tudo mais, mas para despertar na pessoa aquele elemento fiscalizador, aquele elemento que dá importância para o correto uso do recurso. Mas o que eu quero dizer, né? Que sempre nós estamos sendo moldados segundo um conceito, segundo um padrão. E quando a professora Linier e o Juliano nos trazem esse tema da forma como estão nos trazendo, já começo a pensar um pouco diferente. Será que nós não temos que dar um break em tudo isso e dar um passo para trás, olhar um pouquinho de fora e dizer, será que nós não nos perdemos um pouco e sufocamos o nosso coletivo de pessoas, esquecendo que somos seres humanos e que nós precisamos ter relações afetivas, valorizar mais o momento de relação? Porque agora, no caso da universidade, eu queria, né, que Linier e Juliano comentassem sobre isso. Universidade, na minha concepção, é um espaço essencialmente de criatividade, é um exercício de criatividade. Claro, temos aqui a questão do recurso financeiro, que é importante, os equipamentos, a formação, né, das pessoas, claro, tudo isso, mas é um exercício de criatividade. E a criatividade, ela é fruto de um ser bem resolvido, um indivíduo feliz. Então, como é que a gente poderia, então, mas a gente percebe que há saídas para isso, né? A professora Linier rapidamente nos deu algumas dicas, e que casa com uma frase muito forte que eu vi, dizendo o seguinte: olha, não se questiona o quanto se deve investir para que se tenha a felicidade, né, que se promova a felicidade. A questão é, o que será que vai acontecer se não investirmos em felicidade? É um peso muito forte, a gente precisa parar para pensar, né, e dizer o seguinte: como é que a gente pode trazer tudo isso que está sendo debatido aqui para o nosso cotidiano, para a nossa instituição? Que mudanças nós precisamos fazer? Quais são as mais urgentes? Talvez aquelas que nem investimentos grandiosos precisam acontecer, porque muitas vezes a gente bloqueia a ação, porque a gente amarra a ação em uma quantidade enorme de dificuldades, e nós precisamos encontrar facilidades, né? Mas é isso, né, professora Linier? São questões fantásticas que nos motivam a abrir um universo de novas perspectivas. Marcelo, posso comentar um pouco aqui? Por favor, claro que Então, sim. professor Júlio, uma das coisas que a gente faz desde 2014, 15, são cápsulas dentro das disciplinas, né, das disciplinas convencionais dos cursos. A gente põe cápsulas de felicidade. Por exemplo, um aluno do 3º ano, ele é convidado a escrever uma carta para o calouro. É anônima a carta, mas ele faz uma carta dizendo ao calouro que ele tem que, para onde ele tem que olhar de bom no 1º e 2º ano. Isso é uma coisa muito pura. Quando você lê a carta do veterano que está chegando ao fim, você vê o quanto ele amadureceu e quanto era sofrido para ele, e quantas coisas nós, professores, não percebemos que a gente poderia apaziguar, porque às vezes era um problema de interpretação do ambiente. Então, a carta do calouro, por exemplo, é uma coisa que nem todo aluno quer fazer, nem todo aluno que vai receber, né, com um coração aberto e grato, mas ela acontece. As aulas na grama, então os alunos, numa das disciplinas com maior índice de reprovação no curso, nós convidamos todo mundo para aula na grama todos os anos. Então, tem aluno que não quer pisar na grama, não quer tirar o sapato, não quer ir, mas vai. E quando vai, não quer sair, quer ter aula na grama sempre. Então, é uma atividade singela, né? Às vezes atrevida demais, talvez arriscada demais, mas isso tem reduzido o índice de reprovação na disciplina.
tem trazido maior engajamento da turma e tem trazido maior engajamento entre os alunos. Então, aquele aluno que ele é bom, que ele tem vergonha de oferecer ajuda. Porque na universidade a gente tem muitos alunos que têm vergonha de pedir ajuda, mas a gente tem muito aluno bom que tem vergonha de oferecer. Então, esse exercício, aulas de meditação, campeonatos de stop, a gente tem várias pequenas cápsulas que nós colocamos nas disciplinas e que estão trazendo, né, um resultado muito proveitoso para a universidade, para os cursos, para os alunos, para nós, os professores, porque a gente consegue ter um engajamento melhor com a turma, né? O ano passado nós fizemos uma dinâmica que, para entrar na disciplina, você tinha que escolher como cumprimentar o seu professor. Então, foi uma dinâmica muito interessante, né? É o oi, é o dar o abraço, é o dar a mão, uma coisa que nós vimos até em escola de educação infantil. E no começo foi esquisito, mas depois trouxe esse afeto para a disciplina. Então, muitas vezes a gente pode ser desafiado em pequenas coisas. Como eu disse, as nossas salas poderiam ser mais coloridas. E nesse ponto, eu e a professora Débora, a gente tem formatado esse curso que vai acontecer agora e esse laboratório de felicidade, que ele não tem um local. A gente conceituou o laboratório como um laboratório ubíquo. Ele estará em todos os lugares da UEM. E a gente está buscando pessoas, professores que queiram, né, participar disso, que estejam com esse coração aberto. A gente está falando aqui, Marcelo, de uma disciplina no centro de tecnologia, numa disciplina de exatas, né, perto de um curso de engenharia, das engenharias. Então, às vezes no programa de pós-graduação, onde o índice de depressão chega a 30%, os alunos procuram buscas psicológicas, né, auxílio psicológico. Quase metade dos nossos alunos sofrem efeito de ansiedade, depressão e outras coisas. Então, essas pequenas cápsulas, elas podem trazer à universidade essa leveza, esse frescor, e ao nosso aluno esse diferencial competitivo, esses soft skills. Muito bom, excelente. Deixa eu aproveitar então para saber se o Juliano prestou atenção na aula da professora Linier, e ela usou o mesmo termo, 2 termos aqui, agora há pouco. Ela disse assim, vantagem competitiva. E já que o professor Júlio também citou isso, de exercício de criatividade dentro da academia, Juliano, você diria que felicidade é uma vantagem competitiva no mundo profissional? O que é que você diria a esse respeito? Com certeza, Marcelo. Antes, se a gente for analisar, né, as métricas do mercado, elas eram mais focadas em informação, experiência, mas hoje as relações pessoais que você tem dentro do ambiente de trabalho é assim, importantíssimo também. Elas são, na verdade, fundamentais para que você desenvolva um bom ambiente de trabalho, né, no ponto de vista de um funcionário de uma empresa. Um funcionário feliz, ele trabalha melhor, impulsiona as pessoas ao redor dele. E agora, com muitos trabalhos acontecendo de maneira exclusivamente remota e diversas contratações para vagas que serão remotas até mesmo depois da pandemia, a gente que aprende disciplina e começa a aplicar essas pequenas ações com o próximo, nesses pequenos contatos que a gente tem por meio virtual, às vezes por troca de mensagem e tudo mais, já consegue criar um ambiente mais saudável na hora de trabalhar, né? Traz essa leveza nas comunicações que acontecem. E é um diferencial que as empresas vão considerar muito, com certeza, né? Porque ela está muito atrelada à comunicação, a como você se relaciona com as outras pessoas ali no ambiente profissional. Então, com certeza, é algo fundamental hoje como diferencial competitivo. Muito bom, Juliano. Professor Júlio, nós percebemos pela fala do Juliano, então, que a gente ouve o outro lado, ouve o professor, mas ouve o acadêmico também, que são ações para criar um ambiente saudável. E é isso que a universidade busca, né? Ter sempre uma boa relação, um ambiente saudável, as pessoas aqui são acolhidas, são recebidas. Sim, eu acho que esse é o grande desafio, né? Como proporcionar esses ambientes saudáveis, como proporcionar ambientes em que as pessoas se relacionem, né? Que conversem sobre outros temas. E com essas conversas de outros temas, nós nos despressurizamos, nos aliviamos, e aí sim estamos rejuvenescidos, renovados, vamos dizer assim, para tratar do tema ligado ao sistema que o Juliano precisa desenvolver, ou, né, os trabalhos na comunicação que o Marcelo precisa desenvolver.
Porque eu vejo o seguinte, né, cada um de nós tem um potencial criativo assim imenso, né, incomensurável. E eu acho que há um problema da gente atingir cada vez mais, né, aproveitar esse potencial que todos temos por esses entraves que todos temos, né, quer dizer, o cotidiano nos massacra e nos bloqueia. E o que está sendo dito aqui, eu acho que é uma saída, e aí sim eu entendo a relação com um diferencial de competitividade, né? Você se torna uma pessoa, primeiro, mais agradável, né? Você exala boas energias, você sintoniza com pessoas também bem resolvidas e bem com a vida, e isso cria um novo ambiente. Então, eu imagino que um coletivo com essas técnicas, né, aplicadas à busca da felicidade, são ambientes muito mais agradáveis. Você tem pessoas menos doentes, enfim, todo o benefício que traz. E, consequentemente, a produtividade do trabalho aumenta de uma forma natural e sem trazer consigo, né, o resultado, mas um resultado de vida curta, né? Que nós conseguimos um resultado nesse momento muito bom, mas ele já é a prévia de uma catástrofe seguinte para o adoecimento das pessoas e tudo mais. Eu acho que o desafio é esse, né? O desafio é como transformar os nossos ambientes de relação, primeiro, com a mudança de cada um de nós, mas segundo, né, com uma mudança coletiva. Nós precisamos entender o que nós precisamos fazer de fato para mudar esse ambiente. E aí, né, Juliano e Linier, eu acho que é importante também trazer para essa discussão a crença na necessidade da mudança. Nós precisamos mudar as formas de fazer. Nós precisamos acreditar que existem outros meios de acontecer. E eu acho que nós precisamos fazer esse exercício no nosso coletivo, na nossa universidade, no nosso ambiente de trabalho, porque há muita resistência à mudança. Nós nos apegamos ao mesmo modelo, né? E nós precisamos acreditar nisso. Quer dizer, muitas vezes uma pequena mudança significa uma grande mudança. Uma pequena mudança numa atitude traz uma mudança enorme no nosso bem-estar, na nossa felicidade. E para encerrar, né, a minha fala, eu não queria perder a oportunidade dos dois aqui, sobretudo porque os dois são da área, né? Como a gente mudar, trazer essas técnicas para esse ambiente remoto? Quer dizer, como é que nós podemos trazer para a tela do computador, para a tela do celular, técnicas que despertem no outro a felicidade, né? Ou o que eu devo fazer no ambiente virtual para que eu também possa ter estímulo para a busca da felicidade? Muito bem, vamos ouvir então a professora Linier e o Juliano sobre isso. Como é que se processa essa mudança até no nosso cérebro para ser feliz na telinha ou na telona? Dá? A gente tem uma resposta para isso? Quando a pandemia começou, a primeira coisa que nós fizemos foi inaugurar os stories do Instagram, trazendo essa visão, trazendo essas novidades, inspirando as pessoas, dizendo como lidar com tudo aquilo, né? Como olhar para tudo aquilo de uma maneira serena, leve, tendo propósito. Em especial, você aproveitar o tempo para o tempo ter proveito em você. Então, a gente está retido no mundo virtual, a gente tem que aproveitar para os elogios, para as trocas, para as conexões sociais. Então, isso é muito importante. Acompanhar o stories de alguém com novidades, com coisas boas, cuidando, né? Cuidando com essa parte de ficar muito retido no mundo virtual, não no trabalho, e também cuidando para não ficar tão retido no mundo virtual nas redes sociais. Olha bem, se você ficar nas redes sociais 5 horas por dia, que é uma coisa que a gente tem nos estudantes, né? O jogo, essa coisa da relação virtual com a tecnologia, se você ficar 5 horas por dia, 30 dias no mês, 12 meses, você vai investir 1.800 horas da sua vida na rede social. Isso tem que ser proveitoso. Isso tem que ser bom. Isso não pode ser só enchendo a sua mente com medidas diferentes, né? Trazendo uma reprogramação errada do seu cérebro. 1.800 horas são 30 disciplinas de 60 horas. Olha o impacto disso. Então, tem que ter essa cautela, esse cuidado de quando você está no virtual, de trazer sempre uma reprogramação positiva, olhar coisas que te inspirem, que te tragam coisas boas, né? Fazer esse filtro.
ter uma coisa chamada memória de gratidão, né? Ser grato por aquilo que você está vendo, ter uma capacidade de empatia sobre o que você está fazendo no virtual. Então, é importante, nós fomos, né, para o @maná_team e conseguimos levar num canal do YouTube, Juliano também ajudou, a gente fez vinheta para isso tudo, a gente formatou um laboratório junto com a professora Débora, que está funcionando agora, né, um laboratório de felicidade, porque a professora Débora é da neurociência, então a gente buscou tudo isso. As professoras, nós temos, professor Júlio, no nosso projeto, professoras da educação básica. Então, nós temos a professora Luciene, do CAP, do Instituto de Educação, nós temos a professora Ivanir, do Instituto de Educação, a professora Geislana, da Escola Ivone Castanharo, a professora Canassa, de Itacilina Bettencourt. Nós temos muitas professoras também da educação básica que levam isso para os alunos nesse mundo virtual. Essas pequenas atividades que a gente desenvolveu para que essa molecada, essa criançada, esses jovens possam receber frescor, possam receber desafios proveitosos e positivos, né? Desafios de conexões sociais saudáveis, é uma coisa muito importante, né? O ritmo, a disciplina nesse momento também é muito importante, ficar no sol um pouquinho, abrir a janela e olhar para a amplitude, isso também é importante. Você fica na telinha aqui, né, Marcelo? Mas você abre a janela e olha longe, isso é muito importante, tá? Então, nesse tempo de pandemia, nós fizemos naquele primeiro curso com 1.200 inscritos, e agora nós estamos refazendo, né? Eu e mais algumas professoras da UEM, a gente está campeã de lives, porque a gente está levando esse aconselhamento para muita gente, para muita criança, né? A UEM tem feito esse papel brilhante de levar tudo isso para as crianças. Uma coisa que eu também queria colocar aqui, Marcelo, que eu acho espetacular na UEM, é o lado B, né? O lado B, ele traz a história das pessoas no que elas têm de hobby, da sua intimidade. Então, esse é um movimento de felicidade que talvez não esteja identificado como felicidade, mas muito legal da UEM. Né? Uma coisa que a UEM tem mostrado, o Moody fez uma série de vídeos agora também falando sobre as árvores que tem aí na UEM, né? As pessoas estão tendo a oportunidade de olhar para o campus no virtual, professor Júlio. Você conhece as árvores que você passa todo dia e não estava dando atenção? Agora, com esses vídeos do Moody, você consegue, olha, essa aqui é uma palmeira, essa aqui é uma árvore assim. E isso foi fantástico, né? A UEM trouxe esses aspectos de felicidade, de acolhimento, de pertencer. Foi muito perspicaz essa coisa da UEM agora, é muito felicidade isso tudo, né? Então... Muito bom. Eu quero ouvir o outro lado agora, já nessa pergunta também do professor Júlio, e depois de ouvirmos a professora Linier, lá com o Juliano. Juliano, como é que se deu essa mudança para distanciamento com proximidade da telinha e da telona? Como é que você reprocessou isso para a sua felicidade, para manter a felicidade? Se a gente for parar, até como a professora Lini tinha destacado numa fala, né, que a gente tem, por exemplo, os elementos de jogos que são muito viciantes, né, a gente começa às vezes a jogar um joguinho de celular mesmo, né, quem baixou nos últimos tempos sabe que isso é uma coisa que você fica toda hora pensando, preciso lá voltar, preciso fazer mais uma ação, pegar mais uma recompensa, porque eles realmente abusam de dois elementos que são fundamentais, assim, para você cativar alguém, que é as cores, as animações, aquele visual, que ele é realmente estimulante, e as pequenas recompensas, muito embora não sejam materiais, né? Quando a gente está jogando, a gente só passa uma fase, dá aquela explosão e tal, você já se sente bem. Então, eles abusam realmente desse tipo de recompensa, e é algo que a gente pode tentar associar também nesse ambiente de aulas online, coisa do tipo, pensando em algumas pequenas recompensas que a gente pode se dar, né? Depois de eu ter assistido as minhas aulas, ter cumprido as minhas tarefas, eu me programar para, então, tirar uns 5 minutos para descansar, tomar um sol, me alongar, ouvir uma música, assistir um vídeo que eu quero, e ir coordenando as recompensas com as minhas tarefas, e talvez deixar isso mais programático, ao ponto de eu começar a fazer isso sem perceber e cada vez entrando na rotina e fazendo isso de uma forma mais leve. Então, a gente tem aí algo que já vem também do mundo digital que a gente pode estar aproveitando, né? Até, como a professora destacou, nos vídeos que a gente vai começar a lançar, já começou, né? E agora vai lançar mais em canais do YouTube e tudo mais. A gente está preparando vinhetas com cores, né? Vai estar tudo disponível no Maná_Team.
E o que a gente está preparando é tentando mesmo manter essas cores, essa coisa para cativar e as pessoas continuarem visitando. Então dá para levar isso também para o ambiente virtual. E você tem passado isso para as outras pessoas, para os seus colegas? Tem conseguido? Na medida do Trocar essa possível, a gente experiência? tenta. Sim, sim. Bacana. Um disseminador, então. Eu tenho que, lamentavelmente, terminar a nossa live por aqui. Já estamos em cima da hora. E eu, antes de me despedir dos nossos convidados, eu quero dizer que essa semana a Universidade Estadual de Maringá novamente aparece entre as melhores universidades do mundo. De acordo com o Times Higher Education, a UEM se mantém entre as 8 melhores instituições estaduais de ensino superior do Brasil. Em relação ao ano passado, a UEM melhorou nos critérios de ensino, pesquisa, internacionalização e citações. Por isso, se você quer ser feliz, faça o vestibular e venha ser aluno da Universidade Estadual de Maringá. Juliano César Chagas Tavares, muito obrigado, que bom compartilhar esse momento com você. Cuida da Camila aí, tá bom? Um abraço, obrigado. Pode deixar, muito obrigado. Grande abraço. Professora Linie Beatriz Ruiz Ailon, é sempre muito motivador e nos traz realmente muita felicidade trocar conhecimento, experiência e ouvi-la. Muito obrigado por atender o convite para estar com a gente. Obrigada, foi muito bom para mim falar sobre isso. Eu quero desafiar os meus colegas, aliás, eu quero convidá-los para o futuro, né? Para a gente lidar com a inovação na educação, na ciência, na tecnologia, com a pesquisa, com a extensão, com o ensino, com base nessa felicidade que vai evitar que a gente desperdice o futuro, desperdice talentos e que a gente possa ter um ambiente de maior leveza, né? Promovendo cidadãos com inteligência social, capazes de ter soluções impactantes para a comunidade onde eles estão inseridos, transformando suas realidades. Nós queremos aí um cidadão 5.0, nós vamos trabalhar para isso, viu? Sejam felizes! Professora Aline, a Kombi é aberta para visitação? Ela anda tudo? É uma Kombi de verdade? Verdade! Ou é aquela da maquete ali? Ou é aquela da maquete? Não, ela é uma Kombi? É uma Kombi, é uma mini Kombi. Vou colocar lá no @manatinha a foto, quem quiser acessar, é uma mini Kombi, ela parece um Hot Wheels. Muito bom, muito obrigado. Professor Júlio César Damasceno, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco nas nossas lives às quintas-feiras. Quinta, anote na agenda, estaremos de volta, né, professor Júlio? Sim, Marcelo, eu acho que isso marcou, né? Todas as quintas, às 17 horas, live na UEM. Claro, desse momento pandemia, mas pandemia passa e a live fica. Hoje foi um momento muito, muito importante, especial. É um prazer, né, compartilhar, ouvirmos aqui, professora Linie, Viviano, nos trazendo essa nova forma de enxergarmos algo que é tão presente, necessário e essencial a todos nós. Motivo de pesquisa de dezenas de anos, né, em universidades, mas que pouco tocávamos aqui no nosso país, no nosso cotidiano. E a Universidade Estadual de Maringá tem trazido isso na prática e o desejo, né? Desejo que a felicidade nos contamine a todos, que dê uma surra no coronavírus, na Covid-19, e que isso seja revertido, né, numa nova universidade, uma universidade com as relações cada vez mais, relações sociais cada vez mais consolidadas e que construa ambientes cada vez mais agradáveis e que o fruto disso, de tudo isso, seja criatividade. Inovar é algo necessário e muito bom, dá prazer, que isso está associado a um exercício de criatividade que é fruto da felicidade. Então, até quinta, e foi um prazer estar na presença de todos. Muito obrigado, professor Júlio, também. Um abraço, Elias, um abraço a toda a equipe, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. A Universidade Estadual de Maringá é uma das primeiras universidades brasileiras a oferecer a disciplina de felicidade, nos cursos das chamadas ciências duras, que costumam ter maiores números de evasão e de provação. Ela integra um projeto maior intitulado Felicidade, que começou em 2016. Já em 2017, passou a acontecer semanalmente todas as terças-feiras, com estudantes de diferentes cursos e palestras em diferentes escolas e em diferentes instituições. A disciplina de felicidade é ministrada aqui na UEM desde 2019. E a notícia, para você que nos acompanha, na rádio, no Facebook, no YouTube, em primeira mão. Nos próximos dias,
todo o conteúdo estará disponível como um curso de extensão oferecido online pelo Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual de Maringá. Pois, professor Júlio, acabamos de fazer a felicidade de muita gente. Não é verdade? Vai estar à disposição o curso, então. Estamos nos despedindo aqui. Estamos encerrando, inclusive, o ciclo, a série A Academia contra a Pandemia, mas nossos encontros vão continuar. A partir da próxima terça-feira, já dia 8 de setembro, nós abriremos uma nova série que vamos falar um pouco da história e dos projetos em andamento aqui na Universidade Estadual de Maringá. Você vai saber que a Universidade Estadual de Maringá não para, não parou e não vai parar nunca. E pelo ranking que eu trouxe aqui, ela está crescendo cada vez mais, trazendo a felicidade para muita gente, porque é uma das melhores universidades do mundo. Obrigado, Elias Gomes de Paula, assessor de comunicação. Obrigado, Gisele Moraes, assessora de cerimonial e protocolo. André Scarati, assessor do gabinete. O Francisco Alencar, coordenando a promoção e as relações públicas da universidade. Professor Fabiano Burgo e a Tereza Parisotto, nossa jornalista, pelo roteiro. A Lúcia Bianchi Costa, na Secretaria da Assessoria de Comunicação. O professor Robson Leite, do MUDE. Natália Chiarati, na UEM TV. Everton Vieira, na UEM FM, e a Débora Brunes nas redes sociais. Tenham todos uma ótima tarde, obrigado por nos acompanhar. Agora, na UEM FM, você tem o programa No Contexto do Samba. Mantenha o distanciamento, álcool gel, lave bem as mãos, não saia de casa. Se você precisar, use máscara. UEM, há 50 anos, ensinando o Paraná a crescer. Tchau, pessoal.